Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro que tropeça na Copa do Brasil. Ainda se salva, né, podemos dizer. Tava 2-0 pro CRB com apenas 7 minutos de jogo. Isso não é piada, o CRB fez 2-0 rapidinho e depois conseguiram buscar um empate, né? Um pênalti muito bobo que o CRB fez, o Paulinho converteu e no segundo tempo o Scarpa acertou um chute fantástico. O Atlético, sejamos justos, perdeu muitas chances. Não dá para colocar tudo aí na culpa do Milito, porque o Vargas perdeu várias oportunidades. Ele no final é a responsabilidade do Atlético não ter conseguido o gol da virada com o Cadu, né? Porque bateu no braço dele, né? Embora aquilo ali seja ombro, mas passa, né? A questão é, a gente tem um Atlético Mineiro que jogou um primeiro tempo, no boa parte pavoroso, não estava conseguindo jogar direito. E a questão é, melhorou sabe quando? Quando parou com essa patifaria de jogar em 3 zagueiros. Não à toa o segundo tempo é muito melhor, pelo menos aquele início, né? Quando tá ali o Scarpa ainda na equipe, o Paulinho também, porque tá jogando com um time que tem os laterais, 2 zagueiros apenas, o meio-campo fica mais preenchido e dá mais liberdade pro Scarpa fechar pro meio. No esquema de 3 zagueiros, o Scarpa não faria aquele gol porque ele tá só lá na lateral, dando cruzamento. Eu fico entendendo, será que o cara, pensando, né? O cara não entende como o jogador funciona melhor? Ele usou tão bem o Scarpa no início do campeonato, naquele 4-4-2. Para mim, a melhor performance do Atlético com o Milito é o 3-0 contra o Cruzeiro. E é no 4-4-2, Arana de lateral do lado, Saravia do outro. O cara tá saudável, ele entrou bem no jogo. Então, assim, aí a gente pensa, por que o cara inventa umas bizarrices desse 3-4-1-2? Está funcionando. A verdade é essa, não está funcionando. A gente tem um time que fica muito isolado, os jogadores de lado, os jogadores de meio campo ficam também isolados por causa disso, né? Um não conecta com o outro. Aí quando vai ali para o 4-4-2, funciona, o time consegue fluir melhor. Embora não tenha aproveitado muitas chances, eles sufocaram o CRB completamente. A questão é, o Milito vai abrir mão dos 3 zagueiros? Porque assim, o meu grande problema é o técnico que abraça na teimosia, porque esses 3 zagueiros estão prejudicando o Atlético desde a época dos desfalques, quando ele vai lá colocar o Gustavo Scarpa de lateral pelo lado esquerdo e coloca, na verdade, ele como um ala, né? Tentando dar mais liberdade para ele subir o ataque, mas vamos tentar colocar um negócio aqui. O 4-3-3, por exemplo, ele é o esquema mais simples do futebol. E assim, ele é a base do futebol, vamos dizer, do Rinus Michaels, porque você tem 2 jogadores para protegerem o centro do campo na defesa e 2 para protegerem os lados. E meio campo e ataque tem jogadores para jogar pelos lados e centralizados, né? Aí pessoas vão lá moldando as equipes, né? Aí alguns pensam na linha de 3 zagueiros. E se a gente fizer um time que joga com 3 zagueiros, e aí a gente vai atacar com um jogador a mais, porque essa é a mentalidade que o Conte fala, né? Quando você tem 3 zagueiros, você ataca com um jogador a mais, porque você dá mais liberdade para os laterais subirem o ataque. Essa não é uma noção tão correta nos dias de hoje, porque os laterais já sobem o ataque mesmo em linhas de 4, a gente vê isso com o Arana e a gente já viu isso até com o próprio Saravia no Atlético, mas a questão é, quando você tem um 3 zagueiros, o ala, ele tem que subir muito mais ataque que o normal e tem que recompor para a defesa também. Então é uma função complexa que, ao meu ver, o Arana executa relativamente bem, mas eu acho que ele joga melhor jogando de lateral. Acho que ele entende melhor a subida para o ataque de lateral e com apoio de outro ponta, né? Porque assim, o Atlético está fazendo 3 zagueiros, só que não há um ponta para ser apoiado, por exemplo, como é um 3-4-3, é um 3-4-1-2. Então os jogadores de lado ficam super isolados, eles não podem fazer inversão, eles não podem ir para fazer a entrada, né, infiltração pelo meio, porque no final das contas eles têm um espaço a ser ocupado que se eles não estiverem lá, vai ficar vazio. Então assim, esses 3 zagueiros não funcionam para o que o Atlético precisa. O técnico tem que se adaptar ao que o elenco oferece também. Tem que ser uma concessão. Os jogadores têm que entender a ideia do técnico, mas o técnico tem que entender o que eu consigo colocar aqui é aplicável ou não. Os 3 zagueiros do Milito não está sendo aplicável. Além do fato que o trabalho defensivo é ruim, o Atlético toma gol todo santo jogo. 3 zagueiros para tomar gol o tempo todo é patético. Então, assim, e hoje tinha 3 zagueiros de ofício ali: o Fux, o Lianco e o Alonso. Então, sinceramente, quando ele vai e coloca, eu fico aliviado. E a gente vê o Scarpa participando muito mais no segundo tempo. Ele faz aquele cruzamento pro Vargas que ele desperdiça. A gente tem o golaço que ele chuta de fora da área. O Scarpa precisa participar mais. O primeiro tempo quase não é acionado. Você ficar usando ele só com a máquina de cruzamento, uma hora ou outra gera uma assistência, porque ele é bom jogador nesse aspecto. Mas não é como se o Atlético tivesse também jogadores tipo Victor Osimhen, que vão fazer um monte de gol de cabeça, né? Um Lewandowski da vida. O Atlético tem alguns cabeceadores ok, que é o caso do Paulinho, do Hulk, mas nenhum deles é um super especialista nessa arte do gol de cabeça. Então,
Eu pessoalmente acho que o Atlético precisa ir para o 4-4-2. É o esquema que eles têm que utilizar, é o esquema que vai trazer mais frutos positivos à equipe. Ficar insistindo nos 3 zagueiros é um erro, porque não está trazendo nada de positivo no ponto de vista defensivo e está comprometendo a criação e o lado ofensivo da equipe. O 4-4-2 foi aonde a equipe teve melhores desempenhos e teve os melhores performances na temporada sob o comando do Gabriel Milito. Então, a ver o que vai acontecer, mas fato é, o Atlético já podia ter vencido hoje, vai ter que vencer em casa, vai ter um jogo muito mais tenso do que deveria para a partida de volta da Copa do Brasil, e do jeito que jogou hoje nem dá para cravar que vai ganhar, que já está na próxima fase da Copa do Brasil. E tem que jogar melhor se quiser sonhar na Libertadores e nas outras competições. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.